partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Aulas suspensas. Ponto facultativo no município. Dezenas de postos de abastecimento de combustíveis fechados. Aeroporto Eduardo Gomes com combustível para mais 4 dias. Indústria e comércio prejudicados. Frota de ônibus reduzida. Este é reflexo da greve dos caminhoneiros em Manaus. A saída da refinaria está fechada. Caminhoneiros continuam bloqueando as principais rodovias do país, mesmo depois do acordo com o governo para suspender a paralisação por 15 dias. Temer reuniu hoje com governos estaduais para propor redução do ICMS do diesel. Coreia do Norte diz que a decisão dos Estados Unidos de cancelar a reunião é extremamente lamentável. Suzano faz novo alerta e convoca a população para vacinação contra a gripe. Ladrões fortemente armados assaltam ônibus e fogem pela mata próxima ao Cacau Pireira. Durante protesto em Iranduba por causa da alta nos preços dos combustíveis, um homem armado de pistola ameaçou manifestantes. 3 homens são executados no Alfredo Nascimento, no São José 2 e na Colônia Santo Antônio. Outro foi morto por agressão física. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Maracapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM, Marã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM e Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. Já choveu na madrugada dentro da previsão do clima-tempo de 9 milímetros. A temperatura é de 24 graus e a máxima prevista 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 84%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 25 de maio. Dia de São Gregório VII. Também é o dia da costureira, dia da indústria, dia da libertação da África, dia internacional das crianças desaparecidas, dia mundial do vizinho, dia internacional da tireoide, dia do sapateado, dia nacional do respeito ao contribuinte, dia do massagista e o dia do trabalhador rural. Chegamos aos 145 dias do ano e faltam 220 para terminar 2018. O Rio Negro continua subindo. Mais 5 centímetros foi o que registrou a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar está em 27 metros e 64 centímetros. Datas e fatos. 1961. John Fitzgerald Kennedy anuncia em discurso na Universidade de Rice as intenções dos Estados Unidos de enviarem homens à Lua antes do final da década. 1962 é fundada a banda britânica de rock and roll, o Rolling Stones. 1979, um DC-10 American Airlines cai no aeroporto internacional O'Hare em Chicago, matando 273 pessoas. Em 2000, o Líbano comemora a libertação do sul do país após 22 anos de ocupação. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. O assunto é a paralisação dos caminhoneiros, essa greve dos caminhoneiros. Muitos postos de combustíveis em Manaus já estão fechados, não é, Pellegrini? Já, Paulo, principalmente nos bairros espalhados pela cidade, muitos postos já sem combustível. Paulo, nós observávamos ontem à noite, por volta de 21 horas, nós demos aí uma volta nos postos da cidade para informar bem no Jornal da Manhã, Paulo. Por volta de 22, depois de 23 horas, já haviam vários postos fechados. E os que estavam abertos, todos, sem exceção, com fila, Paulo.
Pois é, Peregrini. Hoje pela madrugada, ao abastecer o carro, eu perguntei ao frentista se o combustível duraria quanto tempo. Ele disse que lá o combustível acaba ao meio-dia, Peregrini, e a corrida é grande aos postos de combustível. Pois é, outros, Paulo, com certeza irão terminar a gasolina ainda mais cedo, né? A gente tem, faz a projeção, porque muitos postos uns são mais procurados que os outros, não, Paulo? E com isso, com certeza, alguns postos ainda pela manhã de hoje deverão também ficar sem combustível. Tá bom, Peregrini. Quem está aniversariando hoje, pedindo que você faça o registro, eu faço aqui no seu lugar, é a dona Antônia Melo, que completa 70 anos, gosta de ouvir o Jornal da Manhã e ouvir as suas notícias policiais. Ela mora lá na Rua Careiro, no bairro de São José, Peregrini. Pois é, lá na Rua Careiro, Paulo, que fica ali, tem a rua, faz cruzamento com a rua. Tivemos uma interrupção no contato com Alberto Peregrini, 5h52 em Manaus. Enquanto o Peregrini não vem, vamos falar aí da greve dos caminhoneiros. O Sinetran afirma que Manaus pode ficar sem ônibus nesse sábado. A frota hoje já deve ser reduzida. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. A greve dos caminhoneiros em várias capitais brasileiras começa a refletir e chegou em Manaus. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, informa que caso continue a greve, a frota do transporte vai operar parcialmente nesta sexta-feira e as empresas não terão como operar a partir do sábado por conta da falta de combustível para abastecer os ônibus do transporte coletivo, como explica o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges. Nós estamos racionalizando já a utilização do combustível, que o nosso estoque não é suficiente para a operação normal. Nós vamos operar com uma capacidade um pouco reduzida e no sábado nós não teremos como operar se não houver abastecimento dos tanques. Portanto, é fundamental que se regularize o abastecimento dos tanques para que nós possamos operar normalmente no sábado. A greve dos caminhoneiros reflete diretamente no transporte coletivo de Manaus, pois as empresas mantêm o estoque de no máximo um dia para abastecer os ônibus. Caso a greve continue ainda nesta sexta-feira, as empresas já vão operar parcialmente e nos demais dias a população pode ficar sem transporte público na cidade de Manaus. Ainda de acordo com o assessor jurídico, as empresas já estão fazendo um levantamento no estoque de combustível e vão passar as informações para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. Atualmente, o transporte coletivo opera em 229 linhas com mais de 1.200 carros. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h54 em Manaus, Peregrini, e os ouvintes puderam aí ouvir através desta matéria da Larissa Balheiro a dimensão desta greve dos caminhoneiros e refletindo muito no que se relaciona ao transporte coletivo, não só em Manaus, mas em muitas capitais do Brasil. Hoje a frota é reduzida e amanhã pode até os ônibus não saírem por falta de combustível, Peregrini. Pois é, Paulo, nós temos algumas informações também em relação ao transporte coletivo, algumas medidas, Paulo, que serão impactadas com certeza aí no usuário do transporte coletivo. Como, por exemplo, Paulo, as linhas 304, 408, 329 irão rodar somente até o Terminal 3. Essas linhas, Paulo, que passam pelos bairros, naturalmente vão até o centro da cidade, costumeiramente. Agora, com essa mudança aí, Paulo, devido à falta de combustível, vai até o Terminal 3. A linha 351 será reforçada para atender a demanda das linhas 304, 408, como já disse, 329. Os usuários dessa linha não vai até o centro, vai até o terminal. De lá integrarão para a linha 351. A linha, Paulo, 448 vai somente também até o Terminal 3. As linhas 301, 310, 408 não irão operar e haverá um reforço nas linhas 034, 051 e 068. Essas linhas serão mais caras, terão os carros reforçados. As linhas 300 e 600 também serão reforçadas para dar apoio aos usuários dessas linhas que eu já citei agora aqui acima, Paulo, que não irão operar até o centro da cidade. E atenção para você que mora no São José, mora também na área da colônia Antônio Aleixo, Distrito Industrial, as linhas 603, 604
604, 619 não irão operar. As linhas 084, 085, 086 terão suas linhas reforçadas tão somente até o terminal 5. Daí em diante, o usuário deverá integrar a linha sem operar. Aí o Pellegrini informando em primeiríssima mão aí os reflexos da falta de combustível na cidade com o suprimento de algumas linhas do transporte coletivo. Estamos recebendo aqui uma informação de um ouvinte através do aplicativo Humano de que o posto de combustível em frente ao SESI está sendo abastecido neste instante por um caminhão-tanque. Vamos esperar que essa informação seja real e acreditamos no que diz o ouvinte, porque trata-se de uma boa notícia. Pelo menos já os carros estão sendo liberados, os caminhões-tanque, e um posto está sendo abastecido neste fim de madrugada, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, esperamos que sim. Paulo, só para complementar, como você já colocou, frota reduzida. O que quer dizer uma frota reduzida, Paulo? É que as empresas estão operando hoje como se fosse um dia de domingo, ou seja, 60% da frota tão somente já começou a sair, já está nas ruas, Paulo. 60%. Os outros 40% já estão, não irão sair das garagens hoje pela manhã. Alberto Pellegrini, os prontos-socorros da cidade com muitos atendimentos nessa madrugada? Muitos atendimentos, Paulo Guerra. Para você ter uma ideia, um homem foi alvejado e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no começo da noite de ontem. Ele sofreu uma tentativa de homicídio no bairro da Compensa, levou vários tiros e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio também com muitas ocorrências, bem como o pronto-socorro Platão Araújo. Alberto Pellegrini, 3 homens foram executados, um morreu por agressão física. São acontecimentos agora da madrugada, Pellegrini? Agora da madrugada, Paulo, temos uma pessoa que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de tiros, e foi atendido, entretanto morreu ao dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra, deu entrada um homem vindo do bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele também foi alvejado a tiros e acabou morrendo. Também no pronto-socorro João Lúcio, por volta de 1h45 da madrugada de hoje, o homem deu entrada vítima de agressão física. O corpo passa por exame de necrópsia nesse momento. Tá bom, Pellegrini. E as pessoas espirituosas ficam brincando com a falta de combustível, dizendo que não está faltando álcool em alguns pontos da cidade, como no Caldeira e no Calçada Alta e outros bares da cidade. Pellegrini, não está faltando álcool. Pois é, Paulo, bem como em alguns shoppings também não está faltando álcool, para a alegria de muitos, que gostam de frequentar esses lugares no final de semana. Pois é, e hoje é dia que não deve faltar, não é, Pellegrini? Ah, não, afinal de contas, hoje é sexta-feira, né, Paulo? Então, hoje o consumo de álcool é muito frequente na cidade e esperamos que até a chegada da noite, né, Paulo, tudo já esteja tranquilo em relação ao abastecimento de combustível. Quando chegar na boca da noite, como você fala, né, Pellegrini? Chegar à boca da noite, quando muitos deixam suas residências para encontrar amigos e se confraternizar, tomando um pouquinho de álcool. E amigas também, não é, Alberto? Assim, tem muitos, que dizem que vão encontrar com amigos, e chegando lá é uma coisa maravilhosa, florido de amigas também, principalmente para quem gosta de beber em shopping. É verdade. 6 horas em Manaus, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Paulo Guerra, já que a gente falou em álcool, um abraço para todas as pessoas que gostam de curtir o final de semana, que curtam com prudência, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Contigo, Paulo Guerra. Quem mais retransmite o Jornal da Manhã, Eduardo? Web Rádio Circuito FM de Altazes. Voz 6 Irmãos, Potter e São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, também em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Ariaú. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá, Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura, Repartimento do Tugué. Big Bom de Iranduba. Comunitária em Anguera,
para Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 6 horas, 1 minuto em Manaus, que tem tempo instável e temperatura de 24 graus. A Prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo nesta sexta-feira por conta da greve de caminhoneiros que iniciou na quinta no Amazonas. Por conta da paralisação, os postos de combustíveis da capital pararam de ser abastecidos. Com o ponto facultativo, as 499 escolas da Rede Municipal de Educação, mais prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação SEMED não funcionarão. As aulas para os 238 mil alunos da rede serão repostas em calendário especial ao longo do ano. Após a Prefeitura decretar ponto facultativo por conta da greve, o governo do estado anunciou que vai manter o funcionamento das atividades normalmente hoje. A informação é do secretário de Estado de Comunicação, Célio Júnior. E atualizando as informações, mesmo após o acordo, caminhoneiros protestam neste instante em 7 estados e mais no Distrito Federal. Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus tem autonomia para funcionar por 4 dias em razão da falta de combustível. Os dados são do relatório da Infraero divulgado às 11 horas desta quinta-feira. A ameaça impacta setores da indústria e do comércio no estado. Embarcações do interior do estado podem paralisar os serviços de transporte por conta do alto preço do combustível, que aumenta constantemente. A reportagem é de Felipe Augusto. Os proprietários de embarcações do Amazonas sinalizam uma paralisação caso continuem as constantes altas nos valores dos combustíveis. É o que disse o deputado estadual Josué Neto nesta quinta-feira na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar afirmou que recebeu mensagens pelo celular de donos de embarcações insatisfeitos com a alta do diesel nas cidades do interior, como Parintins, Urucurituba, Itacoatiara e Urucará. Eu realmente estou muito receoso porque as nossas estradas são nossos rios. E o Brasil está sofrendo aí com a greve dos caminhoneiros e já existe uma mobilização em alguns municípios do interior para que quem trabalha com embarcações e principalmente pessoas que trabalham com embarcações transportando pessoas, empresários, comerciantes na área de embarcação estão extremamente decepcionados e passando por problemas difíceis com a alta dos preços. Segundo o microempresário do setor de navegação, Reginaldo Duarte, que tem embarcações que atuam em Parintins, Maués e Urucurituba, em uma semana o valor do diesel subiu de R$ 3,70 para R$ 4,20. Esse aumento abusivo de combustível. A gente chega no posto é um preço, do outro dia outro preço. Pro ramo da navegação, a gente não bota de R$50. A gente fala em quantidade de litros, centenas de litros, 1.000 litros, 2.000 litros. A gente já está pensando em alguma paralisação e chamar a atenção das autoridades, porque o povo não vai aguentar a pagar a tarifa que nós vamos cobrar. Então nós não temos como fazer uma passagem mais barata pro povo por conta desses abusos e dos incentivos que nós não temos. O presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, Galdino Alencar Júnior, confirmou a possibilidade de paralisação. Segundo ele, a alta do combustível está mexendo com todo o setor de transporte, porque o valor do diesel representa mais de 60% do custo operacional das viagens. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6 horas, 8 minutos em Manaus. A fonte é o Banco Mundial. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo para pagar a maior corrupção do mundo. Quem compra medicamentos paga 36% de impostos. A luz, 45,81%. O telefone, 47,87%. A gasolina, impostos, 57,03%. Cigarro, 81,68%. Imposto de produtos alimentícios básicos. Carne bovina, 18,63%. Frango, 17,91%. O trigo 34,47% de imposto. Arroz, 18%. Feijão, 18%. Açúcar, 40,40%. Leite, 33,63%. Farinha, 34,47%. Café, 36,52%.
e ovos 21,79%. Quando o assunto é material escolar, o consumidor paga 48,69% de imposto na compra de uma simples caneta. E para quem gosta de beber uma cervejinha, o imposto chega a 56%. E para fechar em grande estilo a usurpação, vem o imposto de renda, onde os trabalhadores e a classe média sustentam os gastos de Brasília. E se deixarem alguma pendência, terão seus nomes mandados para um cartório para protesto pela Receita Federal e aí são mais penalizados. A cobrança do imposto de renda nos salários começa em 15% e esbarra nos 27,5%. Na declaração anual, se o contribuinte não comprovar gastos que justifiquem a isenção do imposto ou diminuição dele, será arbitrado em mais 15% ou 27,75%, o que significa pagar 55% de impostos ao governo anualmente. É o trabalhador, são as pessoas trabalhando para pagar as contas do governo. 6h10. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para expositores de variedades e gastronomia da terceira edição da Feira da Fundação Amazonas Sustentável, que acontecerá no próximo dia 17 de junho. O evento será marcado pelo clima junino e transmissão ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo e acontecerá na sede da organização no Parque 10 de novembro. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.fasamazonas.org/Feira da Faz, e os resultados serão divulgados na segunda-feira. 6h11 em Manaus, temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na noite de ontem a abertura do Manacanção 2018. É o Festival de Música de Manacapuru. Em sua segunda edição, o evento contou com a presença da população que lotou o estacionamento do Parque do Ingá. Serão 4 noites de muita música compostas e interpretadas por talentos manacapuruenses. O secretário Luden Clay, da Cultura do município, dá mais detalhes sobre o evento. A Manacanção é um presente, né? Um presente do prefeito Beto, que está dando oportunidade para as pessoas que têm talento, né? Estão em casa, estavam desassistidos, não tinham oportunidade de externar o seu talento. E aqui no Manacanção é uma oportunidade única. Nós temos vários talentos manacapuenses, vários cantores, vários compositores que estão assim com um trabalho de alto nível. A concorrência vai ser muito boa. E só tem a agradecer o nosso município através da cultura, que é o que fica, né? A cultura é o que fica, a cultura que a gente aposta, que as pessoas educadas e que tenham noção da cultura são as pessoas que podem escolher melhor o futuro para o nosso país e para o nosso município. Luden Clay complementou que o Manacapuru está com uma programação extensa de eventos ainda para este ano. Dentre eles, o evento cultural voltado para a bibliografia de Manacapuru e o retorno do Cine 3D para crianças, jovens e adultos. Todos os eventos contam com o apoio do governo do estado. Em tempo, a direção do Sertão Manacapuru avisa que a ação de saúde que seria realizada hoje no 7, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, foi adiada para segunda-feira a partir das 13 horas. Guilherme da Silva Pinheiro, gerente local do Sertão Manacapuru. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. A Comissão Geral de Licitação do Estado vai lançar nesta sexta-feira o edital que visa contratar uma empresa para executar a construção do anel viário do município de Humaitá. O certame está previsto para ser realizado no próximo dia 28 de junho, às 8h30, na modalidade concorrência. 5 lojas localizadas no centro de Manaus foram autuadas e tiveram equipamentos apreendidos durante uma fiscalização de combate à poluição sonora ontem. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Avenida Eduardo Ribeiro e adjacências. O acúmulo de caixas amplificadoras colocadas nas portas das lojas e o grande número de denúncias recebidas motivou a vistoria na localidade. 6h14 em Manaus, temos informações de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação estará iniciando hoje uma formação de professores em Urucará. O projeto tem um compromisso formal e solidário, assumido pelos governos federal, dos estados e dos municípios, PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Um programa de formação continuada voltado para os professores das séries iniciais. A cerimônia de abertura contará com a presença de autoridade local e o público convidado.
com início às 19 horas desta sexta-feira na Escola Fisbela Paz de Oliveira. Aproximadamente 180 professores estarão participando. O projeto é de grande importância para a integração e aprendizagem dos professores, com o intuito de formar melhor os alunos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h15. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realizará neste sábado, de 8 às 12 horas, emissão de documentação básica e outros atendimentos na Ação de Cidadania PAC Alternativo. O evento será no Pronto Atendimento ao Cidadão, o PAC localizado nas dependências do Shopping Cidade do Leste. A Secretaria de Administração e Gestão inicia na manhã de hoje o Programa de Desenvolvimento para a Educação Indígena, uma realização da Escola Governar em parceria com a Fundação Estadual do Índio. A aula magna será no auditório Jorge Bonatis a partir das 10 horas da manhã. O programa tem como objetivo formar, capacitar e aperfeiçoar membros da comunidade indígena para o fortalecimento de uma sociedade sustentável. O trabalho social do governo, por meio da Empresa Estadual de Turismo, em parceria com a Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o 53º Festival Folclórico de Parintins, começou ontem com a realização da palestra sobre a importância do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Essa é a primeira ação da Amazonas Sul neste segmento em 2018 e antecede as ações programadas para os dias de disputa dos bois Caprichoso e Garantido. Ainda está previsto um ato público em prol da defesa e combate à exploração das crianças e adolescentes, com data a ser divulgada. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, conseguiu aprovar em Brasília o aumento do repasse para o combate à malária em Manaus e em mais 15 municípios do interior. O acréscimo concedido pelo Ministério da Saúde irá variar de 20% a 50%. Para o Amazonas, haverá acréscimo no recurso do teto de endemias para Manaus e mais 15 municípios: São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, Coari, Guajará, Itacoatiara, Lábrea, Presidente Figueiredo, Carauari, Tefé, Atalaia do Norte, Ipixuna, Tapauá, Alvarães e Rio Preto da Eva. O valor altera de acordo com a situação epidemiológica de cada um. O prefeito Arthur Virgílio Neto assina às 10 horas desta sexta-feira um acordo de cooperação técnica com o Ministério das Cidades e a Secretaria do Patrimônio da União do Amazonas, a SPUAM, para regularização fundiária de 5.000 famílias na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, que poderão adquirir seus registros de imóveis. Agora 6h17 em Manaus. O ato solene, o prefeito Arthur Virgílio Neto assina às 10 horas de hoje um acordo de cooperação técnica com o Ministério das Cidades e a Secretaria do Patrimônio da União no Amazonas para a regularização fundiária de 5.000 famílias na colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade, que poderão adquirir seus registros de imóveis. Agora sim, o ato solene contará com a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, do superintendente do Patrimônio da União no Amazonas, Alessandro Cohen, do subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Arimapé Viana, e demais secretários municipais. Na ocasião, o ministro das Cidades também fará o anúncio da liberação de recursos financeiros para a construção de novos aparelhos educacionais nos residenciais Viver Melhor 3, Cidadão Manauara 1 e 2, todos localizados na Zona Norte. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos do PT pediu apoio da liderança do governo na casa para fazer mutirão junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Instituto de Proteção Ambiental para tratar sobre os lixões. No último fim de semana, o deputado esteve nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, onde disse ter recebido vários pedidos da população envolvendo essa questão. No ano passado, a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia, presidida pelos deputados Sinésio Campos, apresentou documento com mais de 800 páginas, compilado a partir de dados fornecidos pelos próprios órgãos que atuam com essas informações no Estado e também tiveram origem em audiências públicas realizadas pela comissão na capital e no interior. Sinésio Campos disse que todas as informações que estavam nas gavetas dos órgãos públicos estadual, federal e municipais foram compilados num só documento. 6h19. O Amazonas recebeu da Organização Mundial de Saúde Animal, nesta quinta-feira, em Paris, o certificado de área
livre de aftosa com vacinação. O titular da Secretaria de Produção Rural, José Aparecido dos Santos, destacou que o esforço do governo do Amazonas para essa conquista coloca a pecuária do estado em outro patamar. Além de contribuir para a abertura de novos mercados para o Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo. A solenidade em Paris contou com a presença de autoridades e representantes de 25 estados brasileiros. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em discurso proferido na cerimônia de abertura da 86ª Assembleia da OIE, destacou que o novo status sanitário concedido representa o reconhecimento da vitória de uma longa e dura trajetória de muita dedicação de pecuaristas e do setor veterinário oficial do Brasil. O diretor-presidente da ADAF, médico veterinário Sérgio Muniz, também atribui o mérito de o estado ter conquistado o reconhecimento ao trabalho conjunto entre o sistema CEPRO, prefeituras do interior, da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas e do Ministério da Agricultura. Muniz disse que graças ao esforço do sistema CEPRO, com a realização de auditorias e adoção de medidas para sanar problemas do setor, os obstáculos foram vencidos. Em 2004, quando teve o foco de febre aftosa aí no Careiro da Várzea, os prejuízos econômicos que foram causados ao Brasil e também aos produtores amazonenses, e de lá para cá desencadeou um trabalho e chegamos hoje a essa certificação com um serviço de defesa amazonense estruturado. O governador amazonino prometeu fazer o nosso concurso, estamos cuidando, em breve vai ser lançado o edital, quer dizer, uma conquista muito grande para o serviço de defesa estadual. Também, nesse pouco tempo, procuramos estruturar a ADAF, foram adquiridos recentemente em torno de 140 computadores, adquiridos também e alugados veículos. Estamos cumprindo o convênio do MAPA, que o recurso estava desde 2016, à disposição da ADAF, e só agora, no começo do ano, fizemos a licitação de combustível. Estamos cumprindo todos os compromissos que o governo do Amazonas assumiu com o MAPA e chegamos a essa conquista. Inclusive, esse modelo está sendo bastante elogiado, que o governador recentemente conseguiu, através de lei na Assembleia, encaminhar a proposta de 3% para o nosso setor, que isso vai ser um ganho muito bom e vai dar garantias de que esse trabalho será continuado e cada vez mais forte. 6h22 em Manaus. Um mutirão com 200 audiências nos dias 28 e 29 deste mês oferecerá à população a oportunidade de regularizar débitos relacionados a imposto predial, territorial urbano e IPTU. Alvarás, imposto sobre serviços, o ISS, multas de órgãos municipais por infrações diversas, antes que essas ações sejam encaminhadas à Justiça. As audiências ocorrerão no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Fazenda Pública Municipal, ao lado do prédio da CEMEP Atende, na Avenida Japurá. Nessas audiências, o contribuinte terá redução de honorários advocatícios em 5% e o parcelamento da dívida poderá ser feito em até 60 vezes. Os trabalhos serão realizados de 8 às 18 horas. Suzan faz novo alerta e convoca a população para a vacinação contra a gripe. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. Há uma semana do fim da campanha nacional de vacinação contra a influenza, a Secretaria Estadual de Saúde, Suzan, faz um novo alerta ao público-alvo para a importância da imunização. Até o momento, mais de 300 mil pessoas já se vacinaram no Amazonas, o que representa mais de 42% do público-alvo da campanha, que já encerra no dia 1º de junho. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, destaca que a vacina é o único meio de imunização e retrata o atual cenário da doença no país. Nós estamos com uma ferramenta na mão extremamente eficaz, que evita casos graves, evita óbitos, pelos vírus que determinam os quadros de influenza no ser humano. Nós temos aí já a questão da notícia, em grande maioria dos estados do país, de pessoas com casos graves, internadas em UTIs, um número de mortes também expressivo. No entanto, nós temos a vacina que pode fazer a cobertura para esses dois vírus. Até ontem, mães que acabaram de dar à luz foram as que mais procuraram as unidades básicas de saúde para a vacinação, seguido de idosos e professores. Já o grupo de menor vacinação é o de gestantes, pouco mais de 36%, seguido por crianças, pouco mais de 38%. O diretor-presidente
presidente da FVS fala dos efeitos da vacina, mas da importância dela para o organismo. Nos abordam de que realmente tomou a vacina e teve gripe, e a gente queria deixar exatamente claro que a vacina contra a gripe, que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, ela é composta por 3 vírus, o H1N1, o H3N2 e o influenza B, ou seja, 3 vírus que realmente circulam com maior frequência no país, que podem determinar casos graves e podem determinar óbito. Portanto, se vacinar é se proteger. A vacina é gratuita e pode ser encontrada em unidades básicas de saúde de todos os municípios. Nas unidades da rede estadual em Manaus, a população pode encontrar a vacina nos CAICs e CAIMs. Bernardino volta a convocar o público-alvo da campanha. Nós estamos já no final da campanha da influenza e gostaríamos de convocar a população que ainda não se vacinou, principalmente aquela que corresponde aos chamados grupos de riscos para a imunização contra a gripe, questão das crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, mulheres grávidas, população indígena, população privada de liberdade, questão dos professores que tanto solicitaram que essa vacina fosse disponibilizada. Então, busque os serviços de saúde onde a vacina realmente está disponível. No Amazonas, ainda não foi registrado a circulação do vírus H1N1. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Pelo menos 4 homens fortemente armados entraram em um ônibus que faz a linha entre Iranduba e Manaus por volta das 15 horas de ontem, roubaram pertences de passageiros e sumiram na mata depois de descerem do coletivo próximo ao distrito do Cacau Pireira. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil da comunidade. Segundo uma fonte policial, pelo menos um dos assaltantes foi reconhecido por uma das vítimas. Ainda de acordo com a mesma fonte, os ladrões provavelmente residem no bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão do Cacau. Durante o protesto realizado na tarde de ontem na rotatória da entrada da cidade de Iranduba por causa do aumento dos preços dos combustíveis, um homem que supostamente é policial militar, trajando bermuda vermelha, suporte na perna direita para arma de fogo, camisa branca e de sandálias, intimidou manifestantes e proferiu palavras de baixo calão, visivelmente irritado porque a pista estava interditada nos 2 sentidos. Um vídeo gravado por pessoas que participavam da manifestação mostra o homem exaltado com uma pistola na mão direita, exigindo que os veículos que obstruíam a passagem fossem retirados imediatamente. É o dono do mundo. Depois, ainda com a arma em punho, ele retorna para o carro em que estava. O desconhecido não foi identificado, mas testemunhas disseram que ele estava em companhia de uma mulher em um Prisma de cor preta de placas PHE 1302. 6 horas e 31 minutos em Manaus, com a frota de ônibus reduzida, muita gente nas paradas, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, é isso aí. Alameda Cosme Ferreira, proximidade do Terminal 5, as paradas de ônibus completamente lotadas. O mesmo acontecendo na Avenida Noel Nutras, na Cidade Nova. Paulo, frota reduzida. Apenas 60% dos coletivos que deveriam rodar no dia de hoje estão nas ruas. E com isso, as paradas de ônibus, os terminais da cidade estão lotados. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, os policiais da 26ª Secunda, viatura 6370, onde estavam o sargento Timóteo, o cabo Márcio Bagata, o tenente Vitor Moraes, prenderam no beco Louro Aritu, um homem que estava vendendo droga. Ele estava cheio de bagulho, era maconha, era cocaína, e ele foi apresentado e flagranteado no 18º DIP, zona leste da cidade. Vários bandidos retirados de circulação, a maioria estava vendendo droga, outros estavam roubando, graças aos policiais da 11ª SICOM também, que estavam nas ruas ontem na Alameda Cosme Ferreira. Conversei com alguns policiais, um abraço a todos os policiais da 9ª SICOM, da 11ª SICOM ontem em patrulhamento a fim de tirar a bandidagem na rua, principalmente na área da Alameda Cosme Ferreira. Muito bem policiado a área da zona leste da cidade, o CPA Leste
Leste, agora que tem o comando do Coronel Augusto César. Pronto socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, um homem deu entrada à vítima de bala pelo corpo. Ele foi alvejado com 4 tiros. Foi na tarde, já no comecinho da noite, era boca da noite, lá na rua Manaus, no bairro da Compensa. Ele permanece internado e o estado dele é gravíssimo. Está internado no pronto-socorro João Lúcio, no coração da zona leste da cidade. Pronto-socorro João Lúcio. Um homem deu entrada à vítima de arma de fogo, era por volta de 22 horas. Outro homem, por volta de 1h da madrugada de hoje, também dava entrada à vítima de arma de fogo. Levou bala pelo corpo. Outra pessoa deu entrada em estado gravíssimo, vítima de agressão física. Várias pauladas na cabeça. Os dois deram entrada também na madrugada. Eu falei na madrugada de hoje. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Bora pra pedra, bora? Bora, vem comigo, você vem comigo pra pedra. Vem pra pedra do Instituto Médico Legal. Para saber as informações da noite e madrugada. Vem comigo. E atenção, um homem foi assassinado na mesma rua onde morava, no bairro Alfredo Nascimento. Ele foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e acabou morrendo. Ele morreu na hora. O crime aconteceu, repito, no bairro Alfredo Nascimento. E mais do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era por volta de 1h da madrugada de hoje, quando um homem deu entrada no Instituto Médico Legal, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem e rapidamente atendido. Entretanto, os ferimentos eram graves, as pauladas foram violentas e ele não resistiu aos ferimentos. E morreu devido às fortes pauladas na cabeça. Morte na colônia Santo Antônio. Era a madrugada de hoje quando o homem, até o presente momento não identificado, deu entrada no Instituto Médico Legal. Ele deu entrada, Paulo Guerra, porque morreu com vários balaços pelo corpo. Antes de morrer, porém, ele ainda deu uma passada lá no pronto-socorro João Lúcio. Chegando lá, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Tiros, perseguição e morte no bairro de São José d'Osso. Um homem, até o presente momento não identificado, foi atingido a tiros. Foram três tiros na cabeça. Bastante ferido, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu e foi levado ainda ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não tinha mais nada não, né? Não deu pra ele não, deu ruim. Ele foi morto, acabou morrendo e foi levado ao Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O IML registrou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Paradas de ônibus completamente lotadas. Zona Leste e Zona Norte da cidade. É o ônibus que em dias normais já demora e hoje com frota reduzida a 60%, o que era ruim ficou ainda pior.
A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os jogos de ontem da Libertadores da América teve tropeços dos times brasileiros. O Corinthians perdeu em casa para o Milionários, 1-0. O Santos empatou em 0-0 com Garcilaso. Outros resultados: Estudiantes 3, Nacional do Uruguai 0. Independiente 1, Deportivo Lara 0. Bolívar 2, Delfim 1. Atlético Nacional 0, Colo-Colo também 0. Copa do Nordeste. Vitória 0, Sampaio Corrêa também 0. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B. Às 19h15 jogam Avaí, Paysandu e ainda Atlético Goianiense e Oeste. A greve de caminhoneiros que acontece em todo o país já atinge o futebol. A CBF afirmou estar monitorando a situação em todos os estados e que, por enquanto, as partidas estão mantidas, indicando que um eventual adiamento da rodada do Campeonato Brasileiro não está descartado. A paralisação dos caminhoneiros pode afetar os eventos em diversas frentes, desde o abastecimento de bares, a logística para deslocamento de efetivo de segurança e o transporte de torcedores. Últimas notícias. A decisão da Petrobras de reduzir e congelar o preço do diesel por 15 dias gerou um efeito cascata no mercado financeiro. As ações da Petrobras fecharam esta quinta-feira com queda de 14,5% nos papéis ordinários, com direito a voto em Assembleia de Acionistas, e de 13,71% nos papéis preferenciais, com preferência na distribuição de dividendos. O recuo das ações da Petrobras, os papéis mais negociados na Bolsa de Valores, fez o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo encerrar o dia com retração de 0,92% aos 80.122 pontos. Depois de 3 sessões seguidas de queda, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 3,648, com alta de 0,23% ou 0,64%. Pelo menos 3 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível para manutenção das atividades de pousos e decolagens. Os terminais de São José dos Campos, em São Paulo, Ilhéus, na Bahia e Carajás, no Pará, operam sem ter o abastecimento do querosene de aviação. Segundo o balanço da Infraero, em 9 aeroportos o combustível só é suficiente para assegurar a atividade até hoje. Destes 6 só operam com querosene suficiente para mais 12 horas. São eles Recife, no Pernambuco, Uberlândia, em São Paulo, Londrina, no Paraná, Goiânia, em Goiás, Maceió, em Alagoas e Palmas, em Tocantins. Os aeroportos de Navegantes, Santa Catarina, Vitória, Espírito Santo e Juazeiro do Norte, no Ceará, reserva assegura as operações por até 18 horas. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que chegou a apresentar situação crítica na quarta-feira, recebeu 12 caminhões de combustível, o que minimizou a situação de emergência. A produção de veículos no Brasil será paralisada nesta sexta-feira, informou a Associação das Montadoras Anfávia. Todas as fábricas ficarão fechadas por conta da greve dos caminhoneiros, segundo a entidade. 2 homens explodiram uma bomba nesta quinta-feira dentro de um restaurante indiano nos arredores de Toronto, no Canadá, provocando ferimentos em 15 pessoas, sendo que 3 delas estão em estado grave, de acordo com autoridades locais. Pelo menos 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas devido à explosão de um carro-bomba em uma rua movimentada no centro da cidade líbia de Benghazi, na noite desta quinta-feira. As informações foram passadas por moradores e por um médico de um hospital local, a agência Reuters. A explosão ocorreu atrás do maior hotel da cidade, o Tibesse, com vista para o mar Mediterrâneo. A segunda caixa preta do avião que caiu em acidente em Havana na última sexta-feira foi encontrada de acordo com o anúncio da televisão estatal de Cuba nesta quinta-feira. A causa da queda segue indeterminada. O acidente matou 111 das 113 pessoas a bordo. 2 mulheres estão hospitalizadas. A Coreia do Norte afirmou na noite de ontem que a decisão dos Estados Unidos de cancelar a reunião entre os 2 países contraria a vontade do mundo. Em um comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira no horário local da Coreia do Norte, o governo de Kim Jong-un afirmou que a decisão de Trump de cancelar o encontro com a Coreia do Norte não está alinhada com os desejos do mundo e que o líder norte-coreano fez os maiores esforços para realizar esse encontro com Trump, segundo afirmou a Reuters, citando a KCNA, agência de notícias da Coreia do Norte. De acordo com a agência France Press, em um comunicado divulgado à imprensa pela KCNA, Kim Kyung-wan, vice-ministro de Relações Exteriores, lamentou a decisão norte-americana. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal mandou nesta quinta-feira soltar o empresário Sandro Alex Lerman. Lerman foi preso em março deste ano na Operação Pão Nosso, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que apura fraudes no sistema penitenciário. Ao mandar soltar o empresário, Gilmar destacou, contudo, que ele deve ser solto se por algum outro motivo não estiver preso. Antes, Gilmar Mendes mandou soltar 4 investigados nos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Gilmar Mendes é a cara da impunidade.
Após uma reunião de mais de 6 horas com representantes de entidades e caminhoneiros, os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil, Carlos Marum da Secretaria de Governo, Eduardo Guardia da Fazenda e Walter Casimiro dos Transportes anunciaram ontem à noite a proposta do governo de um acordo para a suspensão da paralisação da categoria que há 4 dias provoca bloqueios de rodovias e desabastecimento em todo o país. Pelo texto, de acordo com os representantes das entidades de caminhoneiros que ficaram até o final da reunião, se comprometeram, exceção de um, a apresentar aos manifestantes os termos do acordo. E mesmo após o acordo, caminhoneiros protestam agora em 15 estados e mais no Distrito Federal. Segundo informações, aqui em Manaus, a rodovia, a estrada de Iguaí 10 poderá ser fechada também pelos caminhoneiros. Aí vai causar um verdadeiro caos. Daqui a pouco o Fred Lobão vai trazer detalhes dentro do programa que vai começar às 7 horas. O preço do diesel na refinaria será congelado por um mês e o transporte de cargas ficará de fora da reoneração da folha. O governo também prometeu transferir 4,9 bilhões de reais à Petrobras para segurar o valor do combustível. O presidente Michel Temer disse que vai propor aos estados reduzir outro imposto do diesel, o ICMS. O tributo estadual corresponde a 16% no cálculo do preço do combustível. Uma reunião com secretários de Fazenda foi marcada para esta manhã. E o Rio de Janeiro já se antecipou e Pezão anunciou a redução do diesel. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo e caminhoneiros chegam a um acordo para trégua de 15 dias. Folha de São Paulo. Em áudio vazado, o ministro do STF classificam greve de caminhoneiros como absurdo. O Estado de São Paulo. Acordo do governo com caminhoneiros prevê prazo de 30 dias para reajustes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Distrito Federal registra 8 casos de feminicídio no primeiro trimestre de 2018. Valor econômico. Petrobras já perdeu 50 bilhões de dólares em valor de mercado nesta quinta. Estado de Minas. Metroviários marcam o início da nova greve para a próxima terça-feira. Jornal do Comércio no Recife. Ônibus circulam pela Grande Recife com metade da frota nesta sexta. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ministro autoriza a liberação de 30 milhões para a construção de cisternas no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Gilmar Mendes prorroga a investigação contra S. Anastasia por 60 dias. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Felipe Augusto, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.